Olá, meu nome é Isabela Capelão e eu estou aqui hoje para uma entrevista com o Dr. Cristiano Miranda. Ele é especialista em cardiologia, trabalha com cardiologia esportiva e é pós-graduado em psicologia. Dr. Cristiano, seu trabalho é focado em cardiologia comportamental, que é a influência das emoções, e do comportamento na saúde e no bem-estar. Explica pra gente o que seria exatamente isso. Isabela, o ser humano ele é um todo, Então tem várias, o organismo humano funciona todo conectado. E na última década existiu uma linha de pesquisa chamada cardiologia comportamental, que é a área que pesquisa as emoções como depressão, ansiedade, estresse na nossa saúde. Da mesma forma, também estuda como as questões positivas do nosso mundo mental influencia positivamente na nossa sobrevida, na nossa qualidade de vida. Tem várias pesquisas mostrando como algumas emoções podem gerar diminuição da resistência imunológica, aumento da resistência imunológica, como isso pode gerar pressão arterial mais alta, pode facilitar o infarto cerebral e as doenças cerebrovasculares, Ou seja, os problemas como se fosse o AVC, que popularmente a gente chama de derrame cerebral. Ok. E nas suas palestras e apresentações, você fala muito sobre o equilíbrio entre o coração e a mente, Coração e o cérebro, essa conexão. Como que é possível obter esse equilíbrio? Bom, na verdade, essa conexão entre o coração e o cérebro, a gente consegue ela através de treinamento. Eu utilizo muito tanto nas palestras como nos cursos e no meu atendimento. O coração e o cérebro estão conectados. Existe uma parte do nosso sistema nervoso chamado parasimpático que liga o coração ao cérebro, que é responsável pelo relaxamento do nosso organismo. Então, Isabela, quando a gente pratica certos tipos de respiração, certas técnicas, a gente consegue que esse sistema nervoso que provoca o relaxamento entre em contato com regiões do nosso cérebro, por exemplo, como a amígdala cerebral, que é uma região do cérebro que é mais relacionada com os sentimentos e com as emoções. Então, dessa forma, quando eu atinjo um certo nível de respiração, eu estimulo o meu cérebro a ficar mais relaxado e com isso a gente chama de conexão entre o coração e o cérebro. Ah, entendi. Então, e como é que isso funciona, Como que é esse seu trabalho? Bom, meu trabalho é entender primeiro o que está prejudicando a saúde do indivíduo, a saúde mental, as questões hormonais, o risco de doenças do coração, e nós vamos organizar como melhorar essas partes. Na verdade, eu também tenho formação de coach, onde eu consegui ferramentar e conseguir utilizar de forma objetiva e pragmática situações, treinamentos individualizados para o indivíduo conseguir chegar a esse equilíbrio emocional. E com isso ele vai ter diversos benefícios na saúde, nas emoções, na forma de pensar, e com isso ele vai conseguir mudar o seu comportamento. Esse comportamento vai ficar mais coerente com os valores que o indivíduo tem. E eu agir com os valores que eu tenho é uma das formas também de reduzir o estresse. Entendi. E às vezes as pessoas podem estar se perguntando se qualquer um pode fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de trabalho. Para quem que ela é especificamente indicada? Muito boa pergunta, Isabela. Na verdade, todo mundo. Porque todas as pessoas vão se beneficiar de uma forma ou de outra. Indivíduos que querem manter o equilíbrio emocional, indivíduos que querem aumentar a performance mental, indivíduos que querem melhorar a sua saúde, que querem praticar esportes e manter a atenção, que querem mudar o comportamento, todos esses indivíduos, crianças, a gente tem trabalhado com crianças, tem vários aparelhos que a gente utiliza, como se fossem aparelhos de joguinhos, e a gente ensina as crianças a fazer essas técnicas respiratórias que vai aumentar a concentração deles, vai aumentar o equilíbrio, eles vão ficar mais dispostos a aprender e todo indivíduo que pratica isso
Essas técnicas eles vão ter objetivos de reduzir a frequência do coração, que é a ansiedade, os executivos. Tem diversos estudos mostrando isso. Melhora inclusive o sistema imunológico, reduz a pressão arterial. É uma situação muito boa de praticar e desenvolver na nossa vida. Você estava falando aí de respiração. São vários tipos de respiração, quer dizer, hoje em dia a gente é acostumado a respirar de uma maneira até errada, parece, né? Então, assim, qual seria a maneira certa da gente respirar? Bom, a gente respira muito mal, né? O nosso pulmão tem uma capacidade de respirar, de inspirar, de fazer as trocas gasosas muito maior do que a gente imagina. Na verdade, a ansiedade, o estresse faz a gente ter respirações curtas e com isso informa o nosso cérebro que nós estamos em perigo. E o nosso cérebro fica preparado para atacar ou para fugir e com isso aumenta mais ainda o nosso estresse. Na verdade, a gente deve respirar quando a gente está andando, conversando, de forma mais ampla. Isso a gente consegue com treinamento. Exemplo, a meditação, essa técnica que eu ensino, várias outras técnicas. Nesse programa que eu faço, eu avalio qual a melhor frequência respiratória que aquele indivíduo vai atingir a performance de equilíbrio dele. Mas também indivíduos que praticam meditação, yoga, também tem esses benefícios. Se a gente respirar sempre inspirando o ar e soltando o ar, que é a expiração, no mesmo tempo, numa frequência contando 5 segundos para puxar o ar e 5 segundos para soltar o ar, nós já vamos ter esse benefício. Na verdade, a respiração já vem de muito tempo, né? Na yoga, no budismo. A própria palavra espiritualidade, ela vem do grego e significa respirar. Ah, essa aí eu não sabia. Bom que todos nós aprendemos também, né? A minha pós-graduação em psicologia, a minha monografia foi os benefícios cardiovasculares da meditação. Mas na verdade, eu até pratico a meditação desde criança, em função de eu praticar artes marciais e ter aprendido bastante a meditar. Daí a minha paixão por essa área de reduzir o estresse, de aprender a respirar. Então, as técnicas respiratórias, as técnicas de reduzir o estresse, de meditação, a atividade física que também faz você respirar melhor, elas vão aumentar a sua resistência imunológica, elas vão te trazer uma capacidade de estar presente, elas vão melhorar a sua empatia, que é a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Com isso, nós vamos ter muito menos raiva, nós vamos entender o problema do outro através de um outro ângulo e com isso a gente vai obter esses benefícios. Uma outra situação também é que as técnicas respiratórias, elas melhoram também a capacidade cognitiva. À medida em que eu respiro bem, eu reduzo uma região do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. De forma mais simples, mas que dá para entender, elas são responsáveis pelas emoções. Se o indivíduo está treinado a pensar na ansiedade e no estresse, essas amígdalas elas vão ser ativadas quando o coração está batendo rápido, quando eu estou respirando curto ou quando eu vejo o mundo de uma forma hostil. Então, a técnica melhorando, desligando, entre aspas, as amígdalas, o nosso organismo vai aumentar bastante o DEA, que é o hormônio da juventude, vai reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, que aumenta a glicose, que aumenta a pressão arterial. Então a gente tem diversos benefícios. Infelizmente, a gente vive hoje num mundo extremamente estressante. Então, a importância disso tudo, nós vamos ter uma vida melhor, vamos enxergar o mundo melhor, vamos ter mais espiritualidade e a gente vai entrar num caminho que a gente chama de florescimento. Hoje as pesquisas da psicologia positiva nos Estados Unidos, Isabel, a gente tem visto que pensar positivamente, a gente atua em regiões do nosso cérebro que vão ter diversos benefícios. E esse processo a gente chama de florescimento, que é o caminho do nosso bem-estar, da nossa alegria. Porque se a gente for pensar em felicidade pura, isso é muito difícil, né? O nível de felicidade, ele aumenta, ele abaixa. Então é importante a gente estar o tempo todo aprendendo, o tempo todo fazendo coisas que a gente gosta, nesse processo chamado florescimento.
Ah, tá. E, por exemplo, como é que faz para a pessoa perceber e ela descobrir que ela está estressada, né? Ou que ela está ansiosa? Existem alguns sinais que ela fala, tá na hora de eu procurar alguma ajuda, né? Como é que ela consegue identificar isso, esse momento? Bom, se a respiração estiver rápida e curta, se estiver sentindo as mãos suando, se estiver sempre achando que está doente, se a pessoa quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue, se ela não consegue concentrar, se ela está começando um processo de depressão, muitas vezes a gente não percebe o estresse, igual você está falando. Por exemplo, se eu coloco um sapo dentro de um copo de água e a água está quente, ele vai pular desse copo. Mas se eu coloco ele dentro dessa vasilha, ou melhor, e vou ligando o fogo e aumentando aos poucos, o sapo morre. É a mesma coisa no nosso estresse, nós estamos mergulhados no estresse do mundo. Então é importante, às vezes, procurar um terapeuta, um médico, pessoas que sabem avaliar isso. Ou, se o próprio indivíduo estiver cansado, dormindo pouco, sentindo o coração batendo muito rápido, respirando de forma irregular, procurando comer de forma muito doce, isso tudo é uma demonstração que o indivíduo está ou iniciando ou já num processo de estresse. Ótimo. Obrigada então aí pela entrevista, Dr. Cristiano. As pessoas que tiverem interesse em procurá-lo e saber mais a respeito do seu trabalho, qual seria o contato? Bom, o contato é através do meu site www.cristianomirandacardiologia.com. Lá tem diversos assuntos como autoconhecimento, gerenciamento do estresse. Lá minhas palestras que eu dou na internet, divulgadas. Na minha página do Facebook também, Dr. Cristiano Miranda, onde eu coloco vídeos, posto... além de vídeos, textos e artigos. E adorei conversar com você. Eu sou um empolgado em relação ao gerenciamento do estresse, ao esporte, e dividir esse conhecimento em minhas pesquisas com vocês e com todos é um prazer. Nós terminamos aqui a primeira entrevista, né, do meu canal do YouTube. Tem todos os contatos aí. Até a próxima!